quando você abriu a Profiler e como foi isso? Você teve outras empresas antes da Profiler? Na verdade, sempre chamou Solids. É que o produto era o Profiler. Já era Solids desde o começo? Já era, desde o começo. Ah, tá. Então, mas é que como é o nome? Profiler? Profiler. Profiler é o nosso primeiro produto que a gente fez. Né? Antes eu eu e o Ale, a gente tinha uma startup de tecnologia para agronegócio. Então, a gente fazia um software de gestão de rebanho. Então, a gente começou, assim, foi meu primeiro empreendimento. Qual o ano disso? Faz tempo. Não. Foi acho que 2003. Tá. Comecei em 2003 no agro. Uhum. Então, na época, nós tivemos a ideia de desenvolver um software para pequenas propriedades. Então, de novo, a gente indo para o pequeno. Né? Sempre você pensando no pequeno. Isso é muito bacana, porque eu também penso no pequeno. Eu acho que a gente sempre teve essa vocação. Então, a gente entendia que as fazendas não tinham nada, nós precisávamos ajudar no gerenciamento, no controle do rebanho dos pequenos. E foi uma experiência fantástica. Imagina 2002, a fazenda que não tem internet, o fazendeiro... Mal tinha computador. O fazendeiro que sempre trabalhou do jeito tradicional. Você levava o disquete e instalava lá para ele. E já era online. Já era online. E o que tinha de fazendeiro que me ligava xingando, porque ele tinha comprado e não chegou nada físico, porque ele nem entendia que pelo e-mail ali ele ia receber um acesso e ia conseguir. E foi quantos anos dessa empresa, dessa startup? Olha, a gente ficou nessa startup mais ou menos até 2010, quando a Solids nasceu pela primeira vez. Então, 7 anos, digamos, da startup do agro, foi que a Solids... E como foi que veio você sentiu que nessa startup tinha essa dor? Você sentiu que o mercado... Como é que foi isso? Foi um estudo? Porque você saiu de história para isso, né? Exatamente. Porque antes do RH não foi da história para o RH, foi da história para o agro para o RH. Exatamente. Não foi da história para lavagem de banheiro. Nossa, eu sempre gostei muito de trabalhar, então eu já trabalhei em museu, já trabalhei em oficina mecânica, o que tinha para fazer eu fazia, e foi muito bom. Mas a Solids, ela nasceu de uma paixão pessoal do Ale, na verdade. O Ale, eu não o conhecia na época, mas quando ele tinha ali seus 17, 18 anos, ele passou por um momento muito difícil da vida dele, onde ele teve fobia social, e ele não conseguia sair de casa, não conseguia se relacionar, né, com as pessoas, bem naquela fase difícil de 17 para 18 anos. Questões emocionais. E naquela época, inclusive, só para a gente fazer um parênteses aqui, era muito mal compreendido esse tipo de dor, de doença. Tinha muito estigma, né? Não tinha a conversa da saúde mental. Não existia essa conversa. E aí, um primo do Ale, muito, muito sensível, o que ele fez? Ele aplicou um dos testes comportamentais que existiam no mercado. Não existiam testes brasileiros, eram todos estrangeiros, custavam muito caro e poucas empresas aplicavam. Talvez a Fiat aplicasse. Era uma das que usava, mas eram pouquíssimas empresas. Então, ele faz esse teste e ele conta que quando ele viu o resultado, aquilo ali gerou um insight que mudou a vida dele. Ali ele pôde se conhecer, ali ele se entendeu, ele conseguiu tomar uma decisão qual curso que ele ia fazer, 17 anos, aí ele foi fazer estatística no FMG, passou, conseguiu, e ele conta que isso deslanchou, destravou muita coisa na vida dele. Então, ele ficou com essa experiência muito positiva, com essa gratidão por esse tipo de tecnologia. Aí, passado alguns anos, a gente lá, já empreendendo, e aí numa conversa despretensiosa, ele contando sobre essa época, e veio a ideia, por que não a gente fazer uma ferramenta nacional? Se foi tão bacana, se foi tão importante para você, por que a gente não desenvolve uma equipe? Mas desde o início, muito com essa cabeça de desenvolver para todo mundo. Fazer a coisa simples, fazer a coisa acessível. E aí, nas horas vagas, né? Então, o nosso hobby era trabalhar. A gente trabalhava o tempo todo na empresa do agro e nas horas vagas, então, o Ale começou a fazer o código e eu ajudando, apoiando na questão da metodologia. Alessandro é meu sócio e meu marido também. Seu marido e também programador. Autodidata, porque ele é estatístico, aprendeu a programar sozinho. Não, então, mas foi o primeiro software, foi ele que fez. Até hoje, o Profile, né, que é o carro, que é uma fonte importante de inteligência no nosso software, o código é dele. Tá. Então, a gente foi desenvolvendo, óbvio, como não era a nossa atividade principal, a gente demoramos alguns anos, mas o programa ficou muito bom. E aquela pessoa da ideia participou na sociedade também?
Não foi alguém Foi. que teve a ideia? Ou Não, foi o não. próprio Alessandro? Não, foi o Foi o Alessandro. próprio Alessandro. Eu e o Alê numa conversa. Foi ele que teve a questão emocional. E foi ele É, que encontrou o mapeamento. Tá. anos depois, numa conversa despretensiosa, assim, por que não desenvolver a própria... Tá legal. Eu achei que fosse alguém de fora que tivesse tido isso. Mas Não. foi ele. Aqui. Não, foi um primo que aplicou o teste nele. O primo que aplicou o teste. Aí ele guardou isso e a gente tem uma gratidão muito grande, porque aquilo fez muito bem para ele quando ele tinha uns 17 anos. Aí, anos depois, ele teve a ideia de desenvolver. E ele entendeu que aquilo foi importante se conhecer, né? E que isso hoje é a base, foi a base, o Profiler, que é o mapeamento, foi a base que veio a ser a Solid de hoje, né? Exatamente. Então, a gente está falando aí de 2010. Aí 2010. E aí a gente começa, então, com esse produto, entrar nas empresas. E aí, de novo, quando a gente chegou no RH, a gente encontrou o RH que tinha medo de usar tecnologia, eu não gostava, especialmente porque a gente foi direto nos pequenos e médios, então isso era uma coisa que pra gente, intuitivamente, a gente sabia que a gente gostava era dos pequenos e dos médios. Aí vocês foram no RH para tentar vender esse serviço. E começamos a aplicar. Qual que era a dificuldade? Era uma tecnologia muito nova, que poucas empresas conheciam, e o RH não tinha nada, não tinha um software, não tinha nada. Ele tinha um Excel, mal ele tinha um Excel. Tinha um departamento pessoal, a folha de pagamento. Mas assim, aí a gente começa a fazer um trabalho, isso é muito legal. Toda vez que você escolhe entrar no mercado, que você precisa, que é um mercado que não está pronto para consumir a tecnologia, você tem que desenvolver sua capacidade de educar esse público. Então, a gente começou com um trabalho onde a gente entregava a tecnologia, mas a gente também aprendeu a educar o RH. Por que ele deveria usar essa tecnologia? O que ele ganha com isso? Porque mapeamento comportamental é uma coisa muito abstrata, mas reduzir a rotatividade é uma coisa concreta. Então, a gente começa, então, um trabalho de entrar nas pequenas e médias empresas para reduzir a rotatividade. Certo. Então, esse discurso, essa formatação já veio lá de 2010? Já vem, ela vai sendo construída ao longo do tempo, né? Mas no começo não era assim, tanto é que você deve ter levado vários nãos, né? Com certeza. E vocês bateram no começo, empresas até grandes também. No início, nós atendimos todas as empresas. E vocês entenderam... Quando a gente começa, a gente já atende todo mundo. Vai para poder entender o ICP, a persona, e vai Exatamente. até que vocês foram afunilando para a PME. E eu lembro direitinho, eu tenho algumas memórias. Eu lembro que um dia aqui em São Paulo, eu tinha de manhã uma reunião ali na Avenida Paulista para uma grande empresa. Aí eu entrei, assim, aquela mesa, assim, com todo mundo de terno, né? Provavelmente mais da metade ali advogado, para falar de gestão de pessoas. E eu falando, mas sabe quando não... E aí, na reunião seguinte, era numa loja ali na Consolação de lustres, né? Que era uma loja super bacana, mas um RH menor, era uma pessoa do RH. E eu lembro até hoje a sensação de felicidade e dizer que esse aqui é meu lugar. A sua felicidade de estar no público certo, atendendo. Porque ali eu ia conseguir gerar impacto. Ali eu conseguia, as coisas que eu falava, o que o produto fazia, eu ia gerar um impacto, um valor enorme ali. Então, para mim, é muito nítido. Os dois, óbvio que no início a gente faz o que tem que ser feito, mas o sentimento era muito claro, né? E é importante para a gente, como empreendedor também, saber caminhar em direção à nossa vocação. Isso. Porque isso vai potencializar o resultado lá na frente. Você com a sua potência, no próprio negócio também é importante você entender que público certo e ir ajustando a rota, né?